Vamos suavizar nosso corpo, coluna verticalizada, relaxar os ombros, colocar as mãos voltadas para cima, feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes, se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções ou orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus
aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Coluna verticalizada. Relaxar os ombros. Colocar as mãos voltadas para cima. Feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja,
para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Coluna verticalizada. Relaxar os ombros. Colocar as mãos voltadas para cima. Feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos homens, uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que
decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Coluna verticalizada. Relaxar os ombros. Colocar as mãos voltadas para cima. Feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente,
seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções ou orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo
coluna verticalizada, relaxar os ombros, colocar as mãos voltadas para cima, feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções ou orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço,
a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Coluna verticalizada. Relaxar os ombros. Colocar as mãos voltadas para cima. Feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja,
para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Coluna verticalizada. Relaxar os ombros. Colocar as mãos voltadas para cima. Feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que
decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Coluna verticalizada. Relaxar os ombros. Colocar as mãos voltadas para cima. Feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente,
seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções ou orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo
coluna verticalizada, relaxar os ombros, colocar as mãos voltadas para cima, feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções ou orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço,
a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Coluna verticalizada. Relaxar os ombros. Colocar as mãos voltadas para cima. Feche os olhos. Prepare também sua água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se. Se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos homens, uma dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, e também com a consciência cada vez mais forte. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja,
para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, importante saber que Deus está conosco, que Deus nos auxilia, que precisamos pedir para obter. Concentre-se agora e faça seu pedido. Que a força do Eterno esteja conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando para todos sempre. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos proteja em todos os momentos, em todos os instantes. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco para sempre. Agora vamos pedir a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita. Vamos pedir que os mentores do espaço fluidifiquem nossa água. Concentremos-nos. Ela se transforma num remédio. Vamos tomar nossa água devagar. Tomemos a água sempre em 3 goles. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que o Divino Espírito Santo esteja presente em nossas vidas. Faça seu pedido. Que todos nos protejam, que todos nos iluminem. Que assim seja. Namastê.